Olá, está começando o podcast Vamos Falar de Amor. Estou aqui agora com o Frei Rogério, que ele tem duas formações em filosofia em São Boaventura, Universidade de São Boaventura de Brasília, teologia da Universidade Gregoriana de Roma. Ele é conhecido como padre dos empreendedores. Quero agradecer a senhor ser entrevistado e o senhor se apresente um pouco para a gente. Então, eu sou o Frei Rogério, estou hoje aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jataí, no Goiás, e tive uma trajetória muito precoce nesse campo do empreendedorismo. Com 12 anos eu já era office boy no escritório de contabilidade e ali eu aprendi a arte de empreender. E com 14 anos eu já fazia contabilidade de 45 microempresas, foi muito precoce. Com 17 anos me formei em técnico em contabilidade. E aí fui fazer direito, mas não concluí o curso. Na faculdade de direito desisti para ser padre. E aí eu larguei tudo, todos os sonhos e promessas. Já tinha uma empresa também no meu nome e entrei no ano de 99 no seminário. Já fiz 26 anos que estou nessa vida consagrada. Foi a melhor escolha que eu fiz. E hoje a minha missão é levar o amor de Jesus para as pessoas. É ótimo. Então, já começando a primeira pergunta, é, como frei e sacerdote, o seu testemunho é diferentes formas de amor. Igual, por exemplo, os gregos falam em três formas de amor. Agape, que é Deus, né, o sobrenatural. O filho, que é o fraternal, mais da amizade. E o eros, que é do amor. Na sua visão, onde as pessoas devem buscar a fonte do amor antes de procurarem relacionamentos? Eu creio que as pessoas têm que compreender o verdadeiro sentido do amor. Você falou aí o amor ágape. O primeiro amor a ser vivenciado é o amor ágape. Eu creio que alguém que busca um relacionamento precisa amar a Deus por todas as coisas. Amar a si mesmo, amor próprio. Se a pessoa não tem um amor próprio bem definido, bem direcionado, bem vivenciado, ela vai ser uma presa fácil para um relacionamento mal sucedido. Porque ela vai buscar que alguém lhe complete, que alguém lhe faça feliz. A felicidade a gente alcança em Deus. Quando eu vivo o amor na sua plenitude, eu já vou inteiro para uma relação, para um namoro, e ali sim eu posso crescer mais como ser humano, eu posso ir mais longe como pessoa, mas nunca achar que o outro tem a chave da minha felicidade. Aí existem as frustrações, ou pior ainda, as dependências emocionais. Amor próprio é muito importante mesmo. Antes de procurar um relacionamento e também o próprio amor espiritual em si. Porque, querendo ou não, o amor é uma escolha, o amor em si. Você escolhe a quem amar. E o amor tem várias formas de amor. Tem o amor próprio, tem amor com as amizades e tem o amor de Deus em si. E são escolhas de cada dia. A próxima pergunta é: como a oração e os sacramentos podem guiar alguém na busca por um amor verdadeiro e abençoado? A vivência dos sacramentos na nossa igreja é o alimento que nós temos, o alimento que vem de Deus. Esse alimento a gente alcança na vivência do sacramento. O ápice dos sacramentos é receber Jesus na Eucaristia. Tá? Tudo começa com o batismo, tudo começa quando nós somos batizados. Quando nós somos batizados, nós estamos membros de uma igreja, membros de uma comunidade, que essa comunidade ela tem o seu ápice na Eucaristia, na celebração. E é meu alimento, é quando eu me integro com a comunidade, integro-me com Deus, então eu vivo, por meio dos sacramentos, esse alimento que vem do alto, o alimento sobrenatural. Porque a vida natural ela é muito limitada, ela se encerra em tudo que é do mundo, ela se encerra aqui, tudo é finito. Quando eu potencializo as experiências naturais com o sobrenatural, eu estou dando um toque de eternidade a cada coisa que eu faço. Portanto, os sacramentos da igreja é colocar um pé no sobrenatural, é ter uma parte de mim no que é próprio de Deus.
Então, uma coisa que eu acho interessante são as encíclicas que os papas fazem. E eu acho uma encíclica que é muito interessante, eu acho que é fundamental que a gente dá uma lida, é a Teologia do Corpo do João Paulo II, que ele fez nos anos 80, em que ele fala sobre a entrega do corpo para outra pessoa em si. É, o sacramento do matrimônio, onde une o casal na alegria e na tristeza, né? Que o padre pergunta, na alegria, na tristeza, não, até que a morte nos separe. Na prática, como o casal pode viver a linguagem nupcial do corpo, onde doação física reflete a doação espiritual total, para transformar crises em crescimento no amor. Como que é a teologia do corpo do Papa João Paulo II explica isso? Então, de fato, a teologia do corpo é uma das grandes questões do Papa João Paulo II. Ele escreveu documentos sobre isso. Inclusive, existem estudos, livros que vieram depois das suas cartas sobre a teologia do corpo. O corpo é o lugar onde vivemos a espiritualidade, é no corpo que vivemos o amor. O corpo é templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então, olhar para o corpo como esse lugar onde acontece Deus dá uma sacralidade para o corpo. Então, o Papa João Paulo II ele traz essa dimensão da sacralidade. O corpo não deve ser profanado, porque tem um algo de sagrado. E no corpo eu vivencio o melhor da vida. Então, ele chama atenção para o corpo, ele chama atenção para que as pessoas não banalizem, não façam do seu corpo qualquer objeto, e nem com o corpo dos outros qualquer objeto. E na dimensão do namoro, do noivado, o respeito ao corpo, a esse sagrado, é saber esperar sempre a hora certa para cada coisa. Para a vivência da sexualidade, da intimidade, dentro do casamento, parte desta dimensão do olhar por corpo como esse lugar de Deus e que é feito sim para o matrimônio. E é no matrimônio que, ao vivenciar a vida a dois, que se conhecendo, todos vão crescer, ambos crescerão. E quando aparecem as crises, não serão vistas como um impedimento para viver a relação, não, mas como pontes para o crescimento de ambos, do casal. Então, vale a pena conhecer sim a teologia do corpo de João Paulo II. Fica a dica para quem quiser aprender um pouco mais sobre questões do casal, matrimônio, sobre a questão da entrega do corpo, crises. Toda a teologia do corpo é fundamental em si. E que paralelo o senhor traça entre o compromisso sacerdotal que o senhor tem todo dia e o compromisso matrimonial, como expressões de amor de doação? Igual, pelo que eu lembro, Paulo fala muito sobre esse amor de doação, né? O casal vive um sacerdócio, assim como o sacerdócio de um para o outro. O sacerdote é aquele que serve, aquele que é ponte entre as pessoas e Deus. No sacramento do matrimônio, esse sacerdócio deve ser exercido. Um é ponte de Deus para o outro, um ponte de amor para o outro. E o paralelo que eu faço entre o sacerdote, a vocação sacerdotal e a vocação matrimonial é que ambos trazem Deus para a terra. O sacerdote à sua maneira, no seu celibato, na sua castidade, e o casal na vida matrimonial, nos filhos, trazem Deus. E ambos, de alguma maneira, têm a experiência do amor esponsal, que no Antigo Testamento fala do amor esponsal. O amor que a gente tem com Deus é um amor de esposos, um amor de intimidade, um amor onde as almas se unem. Então, eu vivo um casamento. Eu vivo um casamento com a dimensão de Deus, da igreja. Então, é um casamento que é fecundo, porque todos os fiéis são meus filhos, né? Quem vem se aconselhar comigo se torna um filho espiritual. Então, é um casamento. E o casal, mais ainda, a expressão, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, ele fala que o amor que mais espelha o amor de Deus aqui na Terra é o amor do casal. Que o amor é esponsal, o amor de unidade, o amor que se une. Portanto, é uma expressão do amor de Deus, porque Deus quer se unir com a humanidade. E eu busco, como sacerdote celibatário, me unir a Deus numa dimensão
de amor esponsal, né? De um casamento onde Jesus é o noivo. Ele é o único mediador entre o céu e a terra. É, tem uma música até muito conhecida por todos nós, que é Jesus, meu esposo, né? Essa música. É uma música bonita, eu gosto dela. É, como eu havia dito em si, o amor é como uma decisão. Igual nas escritas, alma gêmea é algo que não existe em si, alma gêmea. É algum mito da Grécia Antiga em que as pessoas vai procurar até o fim do mundo a procurar sua outra metade, que é a metade da laranja, a tampa da panela, querendo ou não. Mas o amor sendo uma decisão e não apenas sentimento, algo racional, a gente escolhe amar todo dia, pode sustentar um relacionamento como a visão do amor como decisão e não apenas sentimento, pode sustentar um relacionamento dos momentos mais difíceis. Como que pode sustentar essa escolha todos os dias? Quando alguém escolhe uma outra pessoa para viver, e é uma escolha livre, e você falou muito bem do risco que tem essa coisa da alma gêmea, da cara metade, é um risco muito grande que as pessoas que vivem essa ilusão, elas podem não viver um relacionamento com os pés no chão, de forma concreta. Que eu, o que eu vejo das pessoas que se unem, o que tem mais acentuado são as diferenças. As pessoas são muito diferentes. Se for buscar encaixe ou alma gêmea, ninguém vai encontrar ninguém, porque as pessoas são muito diferentes. E a beleza está na diferença. A beleza está, de fato, das pessoas elas serem totalmente diferentes. Que a riqueza está aí. Duas pessoas diferentes juntas transformam em uma outra, vamos dizer assim, um outro persona que nasce ali da relação, porque souberam sincronizar as diferenças. E aí, dessa maneira, como eles se escolhem, entendem as diferenças, entendem que é assim, eles vão superar essas diferenças, vamos dizer, não superar as diferenças, mas nas diferenças superar os momentos mais difíceis. Nas diferenças. Porque um olha de uma maneira, uma mesma situação, o outro olha de outra maneira. E assim, a verdadeiro casamento. Mas tem que se aceitar. O que eu vejo são casais que muitas vezes não aceitam o outro sendo diferente e cobra demais. Tudo eu escutei de uma pessoa dizendo assim: Nossa, meu marido é tão diferente de mim. Eu disse para ela: Mas graças a Deus. Se fosse bem parecido com você, seria um tédio. Vocês não suportariam estar juntos. Então, celebre as diferenças e dessa maneira superem todas as crises, se escolhendo todos os dias, reafirmando a escolha que foi feita lá atrás, no dia que vocês disseram sim um ao outro. Essa questão de as pessoas não aceitarem a diferença no relacionamento em si tem muito a ver com a moralidade líquida muito presente, como diz Bauman, em que as relações hoje em dia são muito voláteis e uma mera frustração a pessoa já quer desfazer do relacionamento porque ela não consegue lidar com aquilo, geralmente. Isso é algo que a gente tem que pensar e construir todo dia se aquilo vale a pena e se aquela frustração que a gente tem naquele momento dá para ser consertada ou transformada de outra maneira. Porque hoje, por exemplo, eu posso muito bem odiar a pessoa de manhã, mas eu vou pensando durante o dia, aí no final do dia eu volto a amar aquela pessoa. O amor e o ódio muitas das vezes caminham juntos e até a indiferença também, querendo ou não. Aí essa questão as emoções, querendo ou não, são voláteis. A paixão é volátil, ela muda constantemente. E querendo ou não, falamos muito sobre o matrimônio, sobre a questão. Como a graça sacramental do matrimônio auxilia os casais a perseverarem no amor ao longo dos anos. Quando as pessoas escolhem o sacramento para selar a união, nós temos uma graça infusa, no caso, para o casal, na vida do casal. Isso é interessante, que o casal recebe uma graça especial e eles fizeram uma opção diante de Deus pela vida matrimonial. E essa graça vai acompanhá-los sempre.
E ela deve ser, claro, vivenciada na vida sacramental, na vida de igreja. Você recebe o sacramento no dia do seu casamento, e claro, ali não é uma mágica, ou não foi uma varinha mágica que agora serão um casal feliz para sempre, perfeito. Então, essa graça, ela tem que ser vivenciada no dia a dia e alimentada e retroalimentada na vida da igreja. Não adianta o casal ir para a igreja só no dia do casamento e depois sumir da igreja. Não adianta. É um casamento que não está alicerçado dentro de uma vivência de comunidade, uma vivência de fé. O sacramento é aquele impulso sobrenatural que, alimentado, vai levar o casal para sempre, como a gente tem muitos casais. Em, em, em Brasília, eu tive a alegria de celebrar 74 anos de vida matrimonial de um casal. 74 anos. Os meus avós viveram 73 anos de vida matrimonial. Eles souberam, naquele impulso, naquela graça infusa no dia do sacramento do matrimônio, eles souberam conduzir bem as suas vidas. Minha avó teve 16 filhos, dela mesmo, e um casamento feliz, 73 anos. E esse casal, 74 anos, e no dia da missa que eu fiz de 74 anos dele, ele ainda declamou um poema para sua esposa. Gostei da história, essa é bonita. Eu também tenho casais de bisavós, avós com muitos anos de casamento. Eu acho isso, de certa forma, bonito e gratificante ver a longevidade em si. É, Agora a gente fala muito sobre o sustentar e sobre como encontrar um amor, né? Mas a questão que nada no mundo é permanente, querendo ou não. Igual todo dia a gente faz breves despedidas de alguma coisa. Igual, por exemplo, eu abro um papel de balinha, já tô me despedindo do papel de balinha. Todo dia a gente faz breves despedidas das pessoas que a gente encontra ao acaso. Querendo ou não, a gente nunca sabe quando vai encontrar com elas de novo. Igual motoristas de Uber e por aí vai. Um amigo, assim. E como a fé cristã pode consolar alguém que perdeu um grande amor, seja por término, distanciamento ou morte. Nós temos perda todos os dias. O dia que passa é um dia que se passou. De fato, as perdas elas estão muito mais presentes na nossa vida do que os ganhos. É porque a gente não medita sobre isso, mas o sol que vai nascer amanhã já não é mais o mesmo que nasceu hoje. A chuva que cai hoje não vai ser a mesma que vai cair amanhã. Então, tudo são perdas. E nós nem sempre estamos preparados para as perdas. E, sobretudo, quando se perde pessoas, relacionamentos. O conselho que eu dou é: quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não torna ninguém absoluto na sua vida. As pessoas não são absolutas. As pessoas passam também. Só Deus permanece. Como diz Santa Teresa, só Deus basta. Então, quando eu vivo a minha vida profundamente alicerçada em Deus, eu me relaciono com as pessoas do jeito certo, amando-as livremente, deixando-as livres e sendo livre na relação, sabendo que um dia ela pode vir a faltar e mesmo assim a minha vida continua. Às vezes eu pego adolescentes aí que vêm conversar com a gente e com um término de namoro diz que a vida não tem mais sentido. Como é que eu vou viver? A minha vida acabou. Mas como é que é isso? Você não nasceu grudado com essa pessoa. Como é que uma pessoa ocupa um lugar central na sua vida que você diz, eu não consigo mais viver sem ela, eu não consigo mais viver sem ela? Isso é um empobrecimento espiritual. Se você está em Deus, se Deus é o grande amor da nossa vida é Deus. Eu digo o grande amor da sua vida é Deus. Você não vive sem Deus. Mas sem a pessoa ser o seu namoradinho aí, que tem 2 meses de namoro, você vive tranquilamente, tá? Então eu já digo logo a verdade. E isso vale para todo mundo. Nós vivemos sem as pessoas. E de forma exclusiva quando nós escolhemos essas pessoas. Sente falta, sofremos, realmente padecemos, mas superamos. E quando alguém se torna viúva, o que vai sustentar é o amor a Deus por todas as coisas. Por isso que o primeiro mandamento, esse mandamento, a minha grande crise da humanidade, da sociedade hoje, é ter descartado o primeiro mandamento, amar a Deus por todas as coisas. Ele, para mim, resolve boa parte das nossas frustrações. Então,
que muitas das vezes que a gente não fica frustrado com uma perda, às vezes a gente transforma um relacionamento, uma pessoa, como um ídolo, uma espécie de ídolo absoluto e que a gente traz essa pessoa como muito além do que ela merece ser, muito além do que a gente deve dar valor a Deus. E esses ídolos são muito ruins para nossa vida. E uma coisa, eu não sei exatamente a frase do Santo Agostinho, mas ele falou que o amor se dá com a partir de Jesus. Mais ou menos assim, que eu lembro. Santo Agostinho falava muito isso. E eu acho que pra gente enfrentar perdas assim, a gente tem que sempre procurar o amor a partir de Jesus em si. E o que a tradição católica ensina como honrar o amor que acabou sem ficar preso ao passado? Como a gente pode ficar. Igual, por exemplo, a gente tem relacionamentos que a gente nunca esquece, querendo ou não. A gente escolhe amar todo dia, mas o sentimento por aquela pessoa, às vezes, muitas vezes fica preso ao passado e muito permanece, querendo ou não. Mesmo não estando junto, né? De fato, existe relacionamentos passados que nunca serão restaurados. E pessoas que ficam presas a esse passado, elas têm a sua vida também presa. E aí volto o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O amor da sua vida é Deus. Óbvio que, como dizia Blaise Pascal, o, o, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então, não é fácil superar grandes amores que se teve na vida, né? Não, eu sei que tem pessoas que cada uma tem seu tempo. Não dá para tirar uma pessoa da mente, do coração. A razão às vezes funciona bem. Você já sabe que não tem condições, não é mais possível, já não. Mas o coração está preso, né? Então alimentar a vida espiritual. Existem aqueles amores arrebatadores que nunca serão superados, né? Isso está na história também, está nas histórias de romance, pessoas que se casam com outra, mas o grande amor da sua vida foi alguém que ficou no passado. Então, existe a beleza da vida está nisso, né? Não existe receita para nada. Não existe uma receita. A igreja dá direcionamentos de que nós devemos ser livres para amar a Deus, ter um coração livre para amar a Deus. Aí nós temos no caminhar frustrações, apegos, cicatrizes, mas sempre livres para amar a Deus em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância. Sim, esse famoso arrebatador está muito presente dentro da literatura. Igual Romeu e Julieta do William Shakespeare, o Amor nos Tempos de Cólera do Gabriel Garcia Marques e o Romeu e Julieta português, que é o do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Tá muito em volta isso, querendo ou não. Eu acho interessante essas histórias, querendo ou não. Eu gosto de ler. É, como transformar a dor de uma perda amorosa em compaixão por outros que sofreram, que sofrem? Olha, é uma boa pergunta. As nossas perdas, as nossas frustrações, elas devem ser transformadas em misericórdia e olhar benévolo para outras pessoas que vivem situações parecidas com essas que nós vivemos. As situações nossas de perdas, as nossas frustrações, devem nos transformar em pessoas humanizadas e não amarguradas. As nossas perdas não devem amargurar as nossas vidas, mas transformar-nos em pessoas capazes de ser é, acolhedoras, em pessoas que vivem as situações parecidas. Quanto mais eu me reconcilio com minhas frustrações, com minhas perdas, mais eu me torno humano, mais eu sou gente. E ser gente parte pela fraqueza da paixão. A paixão nos deixa humanos. Quando eu falo fraqueza, coloca abaixo aquela onipotência, pretensa onipotência que nós queremos ter, uma mera paixão, diz quem eu sou de fato. Alguém miserável, que me rendo a uma paixão por uma mulher, né? No caso, a mulher pelo homem. E aí, quando eu me toco
essa minha humanidade ferida, eu toco a minha fraqueza e eu me torno mais solidário com as outras pessoas. Eu costumo dizer como padre que eu sou misericordioso com as pessoas porque eu conheço os meus pecados, que eu sei quem eu sei o pecador que eu sou. Eu sou do que eu sou eu sei do que eu sou capaz, como ser humano de fazer. Então isso me faz ser muito acolhedor com as pessoas que vêm trazendo os seus pecados, as suas frustrações. É, deixa eu ver. É, trazer esse amor da perda para algo mais humanizado, mais vivo em si, trazendo amor para outras pessoas, que eu não é, acho de forma muito fundamental em si. E a gente tem que transformar as dores do dia a dia em algo produtivo, querendo ou não. Igual quando você perde uma pessoa, querendo ou não, a energia que você tinha naquele relacionamento se esvai, ela fica inerte, querendo ou não. Essa energia que você tinha naquele relacionamento que você perdeu, muitas das vezes você tem que transformar ela em outra energia que torna aquilo produtivo, para não se acabar em depressão ou outras coisas piores. E isso é fundamental, a gente tem que escolher cada dia quais são os dilemas da vida que a gente tem que enfrentar, os valores e quais são as coisas que a gente deve buscar fazer, né? É, é possível, na visão católica, amar novamente após uma grande perda, sem que isso signifique trair um amor anterior? Essa é uma pergunta assim muito difícil de ser respondida, né? Eu acredito que, inclusive na nossa tradição, depois que a pessoa se torna viúva, ela pode contrair novas núpcias. Se a igreja aceita que ela pode contrair novas núpcias, ela pode fazer uma grande experiência de amor, que não vai ser a mesma experiência, vai ser uma outra experiência. Que eu não digo que vai superar ou ficar no lugar de um grande amor, porque as coisas na nossa vida elas são experiências que a gente vive e depois elas têm o seu valor em si. Então a igreja crê que sim, se pode viver uma nova experiência de amor tão rica, tão bela, com novas nuances, com novas facetas, que vai enriquecer ainda mais a pessoa. O que muitas vezes me entristece é que pessoas que vivem paixões e relacionamentos muito bonitos, que nascem muito bonitos, que têm um carinho, que têm muito amor, depois termina de forma trágica, com brigas feias que nem se falam mais, que não olham mais no olho, têm filhos muitas vezes, tem que falar por meio de advogados. Eu acho que foi um amor que não foi capaz nem de gerar respeito, porque a separação ela acontece, às vezes nós não conseguimos controlar, mas o mínimo de respeito de decência na convivência poderia acontecer. E às vezes o ódio toma conta, que, como você falou muito bem anteriormente, que anda junto com o amor, e vira experiências muito amargas. Acho que isso tem que ser melhor evitado. Eu conheço pessoas que, depois de separações, conseguem viver de uma forma muito madura o relacionamento mesmo, porque tem filhos também em jogo. Uma coisa interessante que eu vejo nisso é um paralelo que eu dou. Eu gosto muito da série This Is Us. Já assistiu? This Is Us. A série This Is Us é uma série muito voltada à questão familiar, sabe? Aí tem dois personagens principais, agora me falou o nome. Acho que é. Fala o nome que é Kate, acho que é Kate. Em que eles acabam se separando, mas eles têm filhos em comum. Querendo ou não, quando você tem um filho em comum, ela permanece para sempre. Eles continuaram com novos relacionamentos, mas continuaram, querendo ou não, por conta dos filhos, unidos. Porque aquele elo permaneceu. O amor teve, querendo ou não, entre os dois. E o amor também acabou entre os dois. Que é eles escolheram não amar entre si, amar outras pessoas, né? Não, escolheram não ficarem juntos. Mas aquele elo, aquela união, permaneceu por conta do algo maior. Que, não sei, eu posso estar errado. O Papa Francisco falou amor fraternal, amor latita, ou não?
é outro? Amor que ele fala da fraternidade. Fraternitude? É um documento que ele escreveu que fala desse amor fraternal. Não, amor fraternal, fraternitude. Um documento que ele escreveu. É. E como o senhor vê a relação entre o amor humano e o amor divino? Será que um prepara o outro? O amor humano, ele só é pleno quando alicerçado no amor divino. O amor humano, ele é finito, assim como as coisas do mundo é finito, assim como as coisas do homem são finitas, há uma finitude. Essa finitude do homem, já dizia São Tomás de Aquino, ela nos abre para um algo maior, que é fora de mim, que é o absoluto, que é Deus. Então, a finitude humana, ela deve nos abrir para a eternidade, que é Deus. Então, sim, o amor humano ele só é possível de ser plenificado no amor divino. E o amor divino está na Bíblia atestado. Deus é amor, já disse São João em dois momentos, Deus é amor. E quando eu digo que Deus é amor, eu tenho que aceitar que Deus é relação. Onde há amor, há relação. Então, Deus se relaciona com o ser humano. O ser humano está apto a se relacionar. Como conciliar o amor universal por todos com afetos particulares por algumas pessoas? Os afetos, eles são a base da vida humana. Então, sem afeto, ninguém vive. Nem os animais vivem sem afeto. Até os animais domésticos, eles buscam afeto. A nossa vida religiosa, sobretudo nós que optamos por uma vida mais radical, nós vemos os afetos nas amizades. Então, o afeto, ele transcende a vida da intimidade, da sexualidade. E é isso que o Papa João Paulo II também quer mostrar na teologia do corpo. A vivência dos afetos, elas são realidades que nós podemos viver e devemos viver sem confundir com a intimidade sexual. Ela transcende algo que nós dependemos, precisamos. E nós, muitas vezes, os amigos, as amizades, elas muitas vezes são mais poderosas do que os amores, né? Isso está dito até nos poemas, nas músicas. E é isso, e nós vivemos com tranquilidade a vida de afetividade, essa vivência afetiva, numa dimensão de amizade. Verdade. Os afetos são muito importantes em outros amores em si. Como a Eucaristia, onde Jesus se entrega completamente, pode ser modelo para nossos relacionamentos. Jesus Cristo diz: não há maior amor do que aquele que dá vida pelos amigos. Então Jesus ele provou, falou e viveu e provou isso na realidade. Ele se entrega inteiramente, né? A Eucaristia o ápice da entrega de Jesus na cruz. Ele se entrega na última ceia e diz fazer isso em memória de mim. Então, se torna para nós modelo. Entrega é a base da vivência do amor. Servir, se entregar, oblatividade, altruísmo é a base do amor. Se não há abertura, se não se abre o coração, se não abre a mão para servir, não há amor. Eu acho lindo o amor que Jesus tem em si. Que conselhos daria aos jovens que buscam amor em aplicativos e redes sociais? Quais conselhos você dá? Olha, eu acho que priorizar sempre os encontros interpessoais em grupos, igrejas, é muito melhor. Evidentemente, eu já fiz casamentos de pessoas que se encontraram nas redes sociais também, não vejo muito problema. Apenas não se aventurar demais, colocar em oração, rezar, pedir bênçãos de Deus, pedir o Espírito Santo que ilumine, porque de trás da telinha você nunca sabe quem está lá, por mais que a conversa seja boa e fluida, e flui. Então, o meu conselho pede o Espírito Santo para iluminar e para conduzir esses relacionamentos que nascem dentro de uma caixinha de celular. Verdade, a gente nunca sabe quem está na outra tela. Uma pergunta, finalizando nossa entrevista, uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados é: o que o senhor gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Eu creio que você ter entendido muito cedo
é a dimensão divina do amor, que o amor não se encerra nos relacionamentos aqui, que transcende para o amor a Deus, e essa dimensão da doação que a gente falou por último. Talvez compreendendo um pouco mais. E com o passar do tempo a gente vai entendendo e viver o amor na plenitude do servir é viver a felicidade. Gostei. Quero agradecer ao senhor pela entrevista. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Falar sobre isso é muito importante, sobretudo nas redes. É um conteúdo que não se fala comumente e as pessoas precisam ter contato com ele. Até mais.